Olá pessoal, apostila 6, Sociologia, página 240, eu trabalho no contexto da globalização. Para entender esse contexto, nós temos que avaliar esse termo aqui, que está na apostila de vocês, chamado de neoliberalismo. Vamos tentar entender aqui. O que seria o neoliberalismo, né? Aqui, o termo aqui. O que seria o neoliberalismo? Seria as ideias liberais dentro de um outro contexto. Então, a gente parte do princípio que aquele Estado que foi criado com a crise de 29 de bem-estar social, que era para dar seguridade para a população, né? John Maynard Keynes, quando cria esse Estado, ele pensa em uma organização melhor, né, do Estado para conter as crises do capital. Porém, nós vamos ter a crise lá da década de 70, a crise energética, e com isso nós vamos ter uma nova pedida para a retomada do padrão liberal, né, do padrão econômico liberal, onde o mercado que determina as ações, né, da sociedade, por aí vai. A famosa mão invisível do mercado que o Adam Smith defendia tanto. Bom, a gente entendendo isso, nós vamos ver que com a globalização nós vamos ver o crescimento da tecnologia, o crescimento dos meios informais, o crescimento dos serviços terceirizados. Essas empresas agora vão procurar países, né, onde as leis trabalhistas são cada vez mais flexíveis. Nós vamos observar também que neste período o Estado ele vai perdendo força cada vez mais para essas grandes corporações que vão se formando. Recentemente apareceu reportagens dizendo que alguns megas empresários, por exemplo, o dono da Amazon, ele tem dinheiro para comprar países, para suprir estados aí de uma forma bem mais eficiente, né? Quando eu digo eficiente, com mais recursos. Então percebam que o, esse momento de globalização ele vai permitir que isso aconteça, né? Que essas corporações se tornem mais fortes, né? Mais atuantes, de certa forma, do que o próprio Estado. Então percebam, quando essas corporações, essas grandes corporações entram em um país que tem pouca força, né, um Estado totalmente fragilizado ainda, essas corporações vão ter força para cada vez mais arrecadar o seu lucro. Por quê? Porque com leis mais flexíveis, segundo essa lógica neoliberal, eles acreditam adquirir mais lucros, né? Isso faz com que os trabalhadores e os seus direitos conquistados percam esses seus direitos, segundo essa lógica, e a partir daí eles comecem a migrar para os setores de serviços, ramos de terceirização e por aí vai. Então as empresas vão oferir mais lucros, né, vão ganhar mais e os trabalhadores cada vez mais ganhando menos, principalmente porque vai haver uma grande demanda de trabalhadores, né? Nós não podemos esquecer que neste ponto aqui nós já temos a mulher entrando no mercado de trabalho, nós temos os aposentados retornando ao mercado de trabalho, porque no sistema informal isso acontece. Então, começa a haver uma grande demanda de pessoas e dentro dessa lógica liberal, onde o mercado determina o preço do trabalho, perceba que nós vamos ter grande quantidade de mão de obra para pouco trabalho. Isso é o que vai acontecer nesse processo aí da globalização. Então, a única coisa que ainda vai manter os salários mais minimamente aceitável é o próprio salário mínimo, que também vai sofrer questionamentos, né? A ideia neoliberal propõe até o fim do próprio salário mínimo, né? Com um monte de situações que eles vão apresentar, um monte de contexto. Nós vamos ter aí grandes pensadores, economistas, um deles chamado Milton Friedman, que vai dizer que o salário mínimo não deveria existir, né? Que com o salário mínimo as pessoas perdem a oportunidade de trabalhar em 2 ou 3 empregos, mas dentro dessa lógica aqui globalizada, não há empregos para todo mundo dentro dessa visão que nós vamos ver na própria apostila aqui, ok? Quando a gente fala de setores terceirizados ou de outros setores ou serviços informais, né, nós estamos dizendo de pessoas que não têm as garantias das leis trabalhistas que foram criadas. E aí,
nós podemos pegar como exemplo empregos como os entregadores e o Uber, né? Nós podemos pegar os dois lados. O lado que defende essa nova modalidade diz que aquela pessoa ela tem autonomia para trabalhar quando ela quiser. Fato. Ela pode pegar lá a sua bicicleta, pode pegar lá o seu carro e fazer o seu serviço e receber de acordo com o seu esforço, a sua dedicação. Esse é o lado que defende essa liberdade, essa autonomia da pessoa. Por outro lado, nós temos aqueles que é contra esse tipo de prática, porque se você pega essa pessoa que depende de um carro, que depende de um veículo, e ela tem um problema de saúde, como ela vai se manter? Né? Como ela vai manter-se nessa situação? E quando o mercado ainda está em crise, por exemplo, como essa que nós estamos vivendo hoje, uma crise pandêmica, né, que afeta totalmente a economia, por mais que se defenda que ela deveria já guardar um recurso, observem que na crise pandêmica os preços dos produtos sobem demais. E quando eles sobem, o que acontece? A pessoa ela vai pensar em que eu vou comer, eu vou pagar um plano de saúde. Percebam que existe aí uma dicotomia muito grande, né, quando a gente fala do trabalho informal. Como eu falei, tem os dois lados. O lado que defende o trabalho informal, acredita que a pessoa tem mais autonomia, mais liberdade, ela pode construir o seu patrimônio. E tem o outro grupo que já pensa numa questão de segurança, né, de seguridade do trabalhador, que eles propõem, que é essa questão de aquela pessoa trabalhar e ter um respaldo, se ela ficar doente. Né? Se ela se acidentar, se o veículo dela quebrar, o que ela vai fazer? Esse é o ponto principal aí que quando a gente fala dos trabalhos informais. Né? Outro ponto importante, né, que vai trabalhar aqui conosco, a apostila vai nos trazer, é a questão da migração. Né? As pessoas vão migrar para outros lugares para tentar conseguir condições de vida melhores. E percebo que isso é real. Até hoje, no próprio Brasil, quantos jovens, né, quantos jovens não têm a ideia de sair daqui para ir para um país que supostamente acredita ser melhor? Né? Então, percebam que isso é real, acontece na nossa sociedade. E existem condições precárias ainda, porque o exemplo que nós estamos vendo aqui na imagem é de pessoas saindo da África para tentar entrar na Europa, que tem uma economia melhor. Então, percebam aí essa questão de migração. E quando há essa questão da migração, vai ficar muito expostos às diferenças. Né? Será que o ser humano sabe lidar com as diferenças? E aí está um problema. Né? Nós tivemos aí o século XX com esse problema das diferenças, grandes problemas acontecendo, né? O racismo, a xenofobia e dentre outras coisas. Será que hoje a gente já amadureceu para isso? É algo a se pensar. Então, essa migração vai ocasionar isso, vai ocasionar o choque cultural, o choque das diferenças. Né? E aí nós vamos ver palavras como xenofobia, racismo e por aí vai. Porque se a pessoa ela migra para um lugar que ela supostamente acredita ser melhor, como ela vai ser recebida ali? Que tipo de emprego ela vai arrumar ali? É algo para se refletir nessa situação. Tudo isso, galera, é ocasionado por essa transformação no mundo do trabalho, globalização, né, e difusão de capitais. Nós estamos falando de um período onde a especulação ela é extremamente grande. Né? A Bolsa de Valores, que é o lugar onde há grande especulação, acredita-se que essas empresas vão crescer, vão se expandir, vão adquirir mais lucros. Né? Acredita-se na privatização dos bens públicos. Se privatizando, aquilo vai render mais. Existe essas dinâmicas. Né? Então nós podemos avaliar de duas formas. Vou novamente apresentar os dois lados. Se a gente pega no caso brasileiro, alguns serviços que são privatizados são melhores que alguns públicos. E vice-versa também. Tem serviços públicos que são melhores que os privatizados. Isso acontece na dinâmica da sociedade brasileira. Em outros países tem as suas próprias dinâmicas também. E aí, com essa tendência neoliberal que é colocada no mundo globalizado, a visão é vamos deixar o Estado o menor possível e privatizar. Qual vai ser a consequência, né? Segundo o que a própria apostila aqui traz para nós, vai ser a não seguridade. Se tudo for privatizado dentro dessa visão, né, que eles propõem aqui na própria apostila, esse trabalhador ele não vai ter recursos, porque primeiro que está uma grande onda de desemprego.
É o que eles apontam aqui na própria apostila. E essa grande onda de desemprego vai fazer com que muitos desses trabalhadores caiam na marginalidade, caiam na própria prostituição, dentre outras situações, né, que vão acontecer com essa transformação do mundo do trabalho. Um trecho aqui, ó, há no mundo globalizado a desproletarização do trabalho industrial e, ao mesmo tempo, a ampliação do trabalho assalariado no setor de serviços, sendo este o espaço da terceirização, da subcontratação. Em outras palavras, as tecnologias de produção tiraram o trabalhador da fábrica e o colocaram no setor de serviços. Então, percebam que quando eu falo setor de serviços, são setores terceirizados, né? A apostila ela vai trabalhar bastante com isso. Aqui nós temos, ó, há muitos restam a informalidade, a precariedade dos famosos bicos. É nesse quadro de precarização das relações de trabalho que se amplia a violência, desestrutura-se família e o Estado apresenta sua força não em forma de políticas públicas, ou seja, em formas de poder auxiliar essas pessoas. Não, ele aparece como uma repressão, usando a questão da polícia. Tá? A gente pode pegar como exemplo essas questões de moradores de ruas, né, que perderam como manter a sua subsistência, vão morar na rua e em determinados lugares são expulsos e por aí vai. Né. Nós temos aí diversos casos, olhando para a nossa realidade brasileira, nessa questão que a própria apostila está trazendo para nós. Né. Como processos de apropriação econômica definem as condições de vida e de trabalho, pode-se concluir que aquele que não consegue ingressar nessa apropriação econômica acaba excluindo-os em termos sociais. Deve-se refletir, então, sobre a relação entre condições de trabalho no mundo globalizado e as questões relativas à ampliação da marginalização social, à multiplicação dos bolsões de miséria, ao aumento de índices de violência e corrosão de mecanismo de coesão social. Então percebam que esse ponto é extremamente importante para a gente verificar algumas manchas que esse processo de globalização deixou na sociedade que nós vivemos hoje. Né? É uma sociedade que tem alguns problemas, né? Algumas situações frágeis, que dentro da lógica que nós vimos aqui na própria apostila, ela fragilizou a relação entre empreendedor e trabalhador, aonde, segundo a própria apostila aqui, os trabalhadores perderam muitos direitos e muitos deles ficaram desempregados, e enquanto isso muitos acabaram enriquecendo, no caso dos grandes empreendedores, essas grandes corporações. Aqui eu achei interessante eu trabalhar isso aqui com vocês, esse trecho do Paul Singer. O Paul Singer ele vai dizer o seguinte, ó, nesse trecho da sua obra: o importante é que a exclusão de uma parte intensifica a exploração de outra. Na maioria dos países, e certamente no Brasil, existe uma sobreoferta de trabalho desqualificados ou escassamente qualificado. A pressão do grande número de excluídos conserva o padrão salarial desses trabalhadores a um nível baixo, limitado apenas pela legislação do salário mínimo. A crescente informalização das relações de trabalho está agora golpeando também trabalhadores qualificados e antigos empregados com grau universitário. As longas jornadas de trabalho praticadas por trabalhadores informais resultam em mais demissões e crescimento do número de desempregados, avolumando as fileiras dos trabalhadores informais. Não há dúvida de que a exclusão alimenta a exploração, e a exploração, particularmente do trabalhador informal, alimenta a exclusão. Recentemente apareceu-se uma pesquisa que o número de trabalhadores com registro em carteira e de acordo com as legislações trabalhistas diminuiu bastante. E cresceu muito o número desses trabalhos informal. Nós podemos então verificar isso acontecendo na prática, né, na sociedade brasileira, onde o número de trabalhador informal, sem essas garantias das leis trabalhistas, cresceu. Né? Façam uma reflexão de vocês, observem todo esse caminhamento, né, da sociedade brasileira e do próprio planeta, como está caminhando, tem empregos para todos. Né? Existem duas ondas importantes aí para se comentar e eu gostaria de fazer essa observação com vocês. Né? O grupo que defende essas ideias liberais, eles defendem uma tese extremamente importante que eu vou compartilhar com vocês, que eles dizem assim, ó, de fato a desigualdade no mundo aumentou, mas a miséria e a extrema pobreza diminuiu. Né? Ou seja, a desigualdade ela aumentou muito, muito mesmo. Nós estamos falando de vários bilionários
e pouca gente com acesso a isso. Eu vi até pesquisa aí dizendo que 2% da população mundial detém toda a riqueza que o mundo produz. Mas, ao mesmo tempo, a miséria e a extrema pobreza no mundo diminuiu, né? Ou seja, houve uma produção que conseguiu abastecer essas populações para que elas não ficassem em condições de extrema pobreza. Então, é isso que eu quero que vocês avaliem. Quem defende essas ideias neoliberais acredita que a desigualdade é uma coisa natural e comum, né? Mas desde que não haja a extrema pobreza. Ponto. E existe o outro grupo que acredita que a desigualdade aumentou e a extrema pobreza também não diminuiu. Continua da mesma forma. O que acontece é uma máscara, né, que eles acreditam, para é, promover essa ideologia de que a desigualdade é uma coisa natural. Né? A desigualdade humana é uma coisa natural, que nasce com o ser humano, mas que não é produto do próprio ser humano. Ou seja, não é o ser humano que cria, ele nasce com isso. É as duas tendências aí para se avaliar. Eu deixo para que vocês façam a reflexão de vocês e na próxima aula a gente discute o tema. Bons estudos e até a próxima, galera.